Bem-vindo a um lugar de bênção e paz. Que a palavra do Senhor ministrada nesta oportunidade possa alcançar a sua vida e a vida da sua família. Deus abençoe a todos. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Isaías capítulo de número 40 e nós vamos ler o verso de número 31. Mesmo assentados como os irmãos estão, mas com bastante reverência, nós vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 40, verso de número 31. É um verso certamente conhecido de todos nós. Isaías 40, verso 31, diz a palavra do Senhor: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus nos abençoe com sua palavra lida. Nós vamos meditar brevemente nesta manhã sobre o tema A Força Vem do Senhor. Eu me lembro que preguei aqui quando seminarista uma mensagem que tratava sobre este verso, salvo engano, num culto de quarta-feira. E hoje, 6 anos depois, volto a falar sobre esta passagem, desejando que ela surta efeito aos nossos corações nesta ocasião de ano novo, sendo hoje o primeiro domingo do ano de 2015. Conta-se que Dona Carmesita, viúva, era uma serva fiel, daquelas que não faltavam nenhum culto, estava sempre disposta a fazer qualquer atividade na igreja, mesmo aquelas atividades que exigiam mais do que as suas forças físicas. Durante 30 anos ela foi exemplo de vida na igreja, professora, diretora da IBD, diretora, participou por muitas vezes também da diretoria da igreja, ministérios e demais comissões. Dona Carmesita era chamada pelos jovens da igreja de Bombril 1001 utilidades, né? Não tem esse bordão aí, 1001 utilidades. Porém, ela tinha os seus afazeres pessoais, trabalhava de manhã e à tarde todos os dias e à noite cuidava de casa. E com 5 filhos criados até o casamento, sempre foi uma mãe dedicada em dar o melhor para os seus filhos. Por isso, ela investiu todo o esforço na vida para conseguir isso. Mas já numa certa idade, as forças físicas de Dona Carmesita já não estavam mais dando conta das atividades que ela fazia, né? O que é totalmente normal para todos que chegam em determinada idade. E em certo momento ela pensou em desistir de tudo, porque ela não dava mais conta de ser aquela mulher conhecida, né, pela igreja, pelos jovens de 1001, uma serva 1001 utilidades. Então ela queria provavelmente uma espécie de aposentadoria espiritual. Tomou a decisão de ir num culto à noite, falar com o seu pastor, queria desistir, queria parar com tudo de uma vez. Porém, antes, o pastor pregou sobre Isaías 40, verso de número 31. E ela entendeu que mesmo que tudo que queiramos não esteja ao nosso alcance devido às nossas limitações físicas, Deus que é o melhor de cada um de nós naquilo que cada um pode fazer. Então ela descobriu que não podia fazer tudo, mas que podia ser tudo naquilo que ela podia fazer, naquilo que estava ao seu alcance. E ela então se propôs a continuar sendo uma serva 1001 utilidades, dentro da realidade e dentro da sua condição. E aí ela continuou servindo ao Senhor com alegria. Amados irmãos, é Deus quem renova as nossas forças, é Deus quem nos dá um novo modelo de vida. E este texto creio ser muito apropriado para este começo de ano, pois todo começo nos remete a desafios, a novos desafios, a planos, projetos e etc. E isso já se tornou desgastante para muitos, ter que começar muitas vezes do zero, ter um recomeço. Talvez isso tenha se tornado desgastante para muitas pessoas. Mas em nome
de Jesus, nós somos chamados a olhar com alegria e disposição aquilo que Deus tem colocado e planejado para a nossa vida, especialmente no que temos a fazer no ano de 2015. A força do Senhor é perfeita, a força do Senhor jamais acaba, a força do Senhor jamais se cansa, mas nós nos cansamos, porque nós somos limitados e por vezes as forças também se acabam. Por isso a palavra de Deus nos conclama a esperar no Senhor, crendo que Deus é quem nos sustenta. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Isto nos traz grande alegria aos nossos corações. E o verso que lemos, queridos irmãos, no início, traz uma fórmula para aqueles que desejam renovar as suas forças no Senhor. Eu gostaria que você gravasse no seu precioso coração nesta manhã. Em primeiro lugar, espere em Deus. Aí está a chave para quem quer renovar as suas forças. Espere em Deus. A Bíblia diz, e o verso que nós lemos diz: mas os que esperam no Senhor. Então grave isso, para que você tenha sua força renovada neste ano de 2015. Espere no Senhor. Tem gente que espera em homens, tem gente que espera em coisas, em bens, em viagens, mas nós esperamos no Senhor. Viajar, claro, é preciso e é necessário. Alivia o físico, o estresse e tantas outras coisas, mas nada se compara ao pleno descanso que somente Deus pode nos dar. A palavra do Senhor ainda diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz Jesus Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Grave também no seu coração: somente aqueles que esperam no Senhor, em Deus, em Yahvé, têm suas forças renovadas no próprio Senhor. Esperar, queridos irmãos, é entregar. Esperar significa confiar a sua vida a Deus, a sua vida plenamente, totalmente ao Senhor. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos confiado? Será que nós temos entregado as nossas vidas a Deus e confiado que Ele tudo fará? Para que você tenha sua força renovada no Senhor, em primeiro lugar, espere em Deus. E em segundo lugar, aquele que espera no Senhor, ele conquista grandes coisas. Está aí uma dica, para aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, eles conseguem algo maravilhoso: as conquistas, as bênçãos vindas do próprio Deus. E este verso dá o exemplo da águia, um pássaro que tem em si atitudes fantásticas que outros da mesma espécie talvez não tenham. E muitos pregadores gostam de dar o exemplo da águia, e eu gostaria de falar algo muito interessante, algumas características da águia. Uma primeira característica da águia é que ela é valente. A águia, ela é valente, ela é corajosa. Quando a tormenta vem, sabe onde a águia se esconde, Roninho? Em lugar nenhum, porque ela não se esconde, ela enfrenta a tormenta. Ela voa alto e enfrenta a tormenta, porque ela sabe que acima das grandes nuvens carregadas brilha o sol. Então ela voa alto e voa numa velocidade impressionante. Quem já viajou de avião aqui? Acho que muitas pessoas aqui, da nossa igreja. E eu creio que, acho que os irmãos já viram isso. Uma vez eu tive a experiência de viajar na chuva. E aí o avião vai subindo, a gente vê aquelas nuvens carregadas, gente? Bem carregadas. E aí quando o avião ele vai subindo, vai entrando nas nuvens carregadas, mas logo depois ele passa aquelas nuvens e a gente vê aquele sol brilhando, Renato? Bem bonito, sobre as nuvens a gente vê aquele sol radiante, a coisa fantástica. Então, queridos irmãos, é mais ou menos assim: a águia, ela sobe e ela enfrenta as nuvens, e nessa luta terrível ela pode perder penas,
pode se ferir, mas não teme e segue em frente, porque ela sabe que acima das nuvens brilha o sol. E depois, enquanto todo mundo fica às escuras embaixo, elas voam vitoriosas e em paz lá em cima. Nós deveríamos agir como as águias, queridos irmãos. Porém, muitas vezes, agimos como ratos e nos escondemos quando estamos em perigo. E o ano de 2015 pode trazer algumas dificuldades para cada um de nós. Nosso desejo, claro, é que seja um ano maravilhoso, um ano tão bom quanto foi 2014. Mas é claro que cada um na sua vida particular, na sua família, pode enfrentar algumas dificuldades. E nós somos chamados, queridos, a enfrentá-las e a vencer. Nós somos chamados a lutar na força que vem de Deus, não nas nossas próprias forças ou dos nossos méritos, mas na força do Senhor, para que vençamos todas as dificuldades e que vejamos o sol brilhando com toda a intensidade nos nossos corações. Mas uma segunda característica da águia que ela tem é a sua autorrenovação. Há um estudo que diz que a águia faz algo fantástico quando ela percebe que está já velha e sem forças. Ela gasta as suas últimas forças para subir bem alto, né? Vai bem alto mesmo até se isolar, talvez em algum penhasco. E geralmente, nesses penhascos, quando ela se isola, ela já sabe que está velha e sem forças, ela começa a se mutilar. Então ela começa a ter um procedimento muito difícil. Ela mesma vai arrancando todas as suas penas, até ficar sem nenhuma pena. E depois ela sabe que depois daquele momento nascem penas novas. Então ela mesma tira as penas velhas e espera ali até renovarem as suas penas, com penas fortes e novas. E este estudo diz que após ela estar com penas novas e fortes, ela ainda começa a ralar o seu bico na rocha até ficar na carne viva, né? Para que depois nasça, né, irmãs? Nasça um novo bico com força, né, bem forte, para que ela possa voltar a se alimentar melhor. Isto, querido, nos ensina algo fantástico, e eu termino esta reflexão falando sobre isso. Em terceiro lugar, para que tenhamos nossas forças renovadas em Deus, é necessário quebrantamento. Queridos, não adianta começarmos o ano novo com velhas atitudes que nos impedem de voar alto. É necessário que venhamos a nos desfazer de coisas que atrapalhem as nossas vidas, mesmo que elas venham a doer. Com penas velhas voaremos baixo, com bico velho nos alimentaremos pouco. Mas quando nos quebrantamos na presença de Deus e deixamos Ele fazer de cada um de nós vasos novos, nós passamos a viver melhor e passamos a fazer as coisas também melhor. E o nosso desejo, eu concluo, é que neste ano que se inicia, nós estejamos aptos a fazer com alegria o que Deus tem para cada um de nós, e que possamos nos quebrantar na presença do Senhor. Se necessário for que Deus queira quebrar o vaso, que nós somos vaso, que Ele assim faça, porque do mesmo barro, nós já sabemos disso, Ele forma um novo vaso mais belo, com toda a vitalidade. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas também. Que possamos deixar Deus agir em nossos corações da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, porque o nosso Deus é soberano, a Ele pertence todas as coisas e Ele quer o melhor para cada um de nós. Possamos, queridos irmãos, ter força para viver, crendo que a força vem do Senhor. Louvado seja Deus pelas suas misericórdias em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Onde o sol